Bom dia, nono ano. Mais uma aula de geografia. Bom dia, Amanda. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Luiz Eduardo. Bom dia, Luiz Dia. Fernando. Bom dia. Gabriel já nos enviou aí um bom dia pelo chat. A Amanda também já nos deu bom dia. Então, vamos lá. Hoje o nosso assunto, né, conflitos na Europa, tá? Depois, né, que vimos aí tantos conflitos envolvendo a Ásia, e vocês puderam participar, né, com as suas apresentações, com as suas buscas de informações sobre o assunto. Vocês viram, né, que falamos assim de uma parte muito complexa na questão cultural, né, envolvendo aí, o lado religioso, político, social, territorial. Bom, então, resumo, um barril de pólvora. Foi o que nós falamos na aula passada, e esse é um tema assim que eu espero que vocês não se esqueçam, né? Que em qualquer momento eles estão ali entrando em conflito por questões de interesse próprio de ambos os lados, é, que envolve, né, a questão de terra, recurso natural, questão sentimento, né, de nacionalismo pelo território, envolvendo a questão religiosa. Resultado, conflito, guerra civil, mortes. Para nós do mundo, né, ocidental, isso nos deixa um pouco assim, horrorizados, né, com a maneira deles pensarem lá com relação a nós e nós vermos como eles se comportam lá. Então, existe um revanchismo muito grande entre o lado ocidental e o lado oriental, em função da questão econômica, né, de épocas passadas, né, capitalismo versus socialismo, depois, com o capitalismo dominante, a globalização, né, que tem o seu efeito positivo, mas também tem o seu efeito negativo, né, perverso aí, com relação à humanidade. E até, pensando bem, nós estamos vivendo uma pandemia, né? Até que ponto que essa pandemia, provocada muito longe de nós, globalmente nos atingiu, é, qual é a intenção de tudo isso aí? Tem algo, né, por trás de tudo isso aí. E faz a gente ficar pensando, pensando, buscando resposta, não podemos julgar, mas estamos vivenciando toda a situação. E aí, nesse meu rápido comentário, o que vocês gostariam de dizer aí, em poucas palavras aí, sobre tudo isso até então que a gente está vivenciando aí, para começarmos de logo em seguida conflitos na Europa. Fica aberto aí, Amanda, Gabriel, Luiz Eduardo, Luiz Fernando, fique à vontade. Eu acho que essa situação, ela é, querendo ou não, um pouco confusa e abrangente, né? Porque pode ser gerado por várias coisas e várias situações. Liga passado, com coisa que está acontecendo agora, ou conflitos que estão acontecendo agora, mas que são de coisas que, tipo, em razão de coisas que nem aconteceram ainda. É bem confuso. Sim, e se formos perceber, né, no passado aí, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, uma Guerra Fria que quase foi uma Terceira Guerra Mundial, né, uma questão de tensão de ambos os lados com o domínio econômico das épocas, o domínio, né, norte-americano sobre o planeta. Vivenciamos de último, né, umas eleições lá nos Estados Unidos, onde o candidato atual não conseguiu se reeleger e ele não está satisfeito com essa situação, achando que houve uma fraude, houve desonestidade. Vocês estão percebendo como o poder ele é assim abominável, né? Ele passa por cima de tudo como um trator mesmo, né? E então querendo saber o resultado disso aí para o lado menor da situação, né? Que é a população, é, que tem aí classes sociais diferenciadas. O poder, gente, essa palavrinha de 5 letras, não se esqueçam. É uma palavra assim que quem a tem em mãos faz tudo para continuar nele. E quando está perdendo ele, perde totalmente aí o equilíbrio e consequências gravíssimas podem acontecer envolvendo aí população e até o mundo, né? Porque nós estamos numa situação em que o que acontece lá na China chega até nós, não é verdade? Então, é muito preocupante tudo isso aí. Luiz, você quer falar alguma coisa, Luiz Eduardo? Não, não. Você não já falou, vamos dizer que o básico. Ok. Amanda, você quer comentar alguma coisa? Não,
Ok. Gabriel, você quer comentar alguma coisa? Ou pelo áudio, ou via chat? O chat, como falam aí, né? Vamos então aí a nossa sequência. E por falar em sequência, para começar, né, conflitos na Europa, você pode deixar, ok, o Gabriel, de iniciarmos então com algo assim que nos chama a atenção com relação ao que vamos estudar hoje. Então vamos lá. Espero que o vídeo esteja pronto aqui para a gente visualizar essa informação. E tudo, gente, tem a ver com a questão étnica, tá? Com a questão etnia, tá? O vídeo já está rodando, mas eu quero chegar numa parte em que vai nos mostrar justamente essa questão aí. Os conflitos étnicos e o separatismo na região do Cáucaso, que é um dos primeiros assuntos que a gente vai estudar e visualizar agora através do vídeo e também através da nossa coleção, que a gente vai iniciar aqui então, que conflitos na Europa. E aí, esses conflitos, né, eles vão estar espalhados aí ao longo do território europeu. Ah, nosso material estava aqui no ponto, vamos buscá-lo novamente. Primeiro assunto, quem está com o livro aberto, aí na página 46, me parece, aliás, perdão, na página 44, primeiro assunto, então, de conflitos na Europa, são aí os conflitos no Cáucaso e no leste europeu. Logo em seguida, a gente passa, então, para conflito numa outra região, entre Portugal, aliás, Espanha e França, País Basco e a Catalunha. Depois nós vamos para os movimentos separatistas da Irlanda do Norte e da Escócia, isso já na página 46. Vamos visualizar todo esse nosso material, utilizando o nosso material didático, que já está chegando aos pouquinhos, né? E no decorrer da nossa aula, nós vamos fazer hoje, né, aquela famosa enquete, onde a participação de vocês ela é importante para a gente então ir somando, né, os nossos conhecimentos, as nossas interpretações e o que é necessário a gente ir somando e compreendendo. Então, nosso primeiro assunto na página 44 tem como título Conflito na Europa. Lembrem daquilo que vocês já viram até o presente momento, a Europa ela tem dois continentes vizinhos. Quais são esses continentes? Vocês se recordam? Vamos aí no nosso mapa A mental. África e a Ásia. Ok. África e Ásia. E lembrando que na aula passada, né, todos aqueles conflitos, né, que dominam, que são característicos do Oriente Médio, de uma certa forma influenciam os países como a África, né, que está anexada aí à Ásia, justamente na região do Oriente Médio, e também o lado leste da Europa, também está anexado aí à Ásia, muito próximo aí do Oriente Médio. De uma certa forma, os povos que ali estão, eles se refugiam, né? E se refugiar é sair de um território e ir para outro. E nem sempre eles são bem-vindos, né? E por não ser bem-vindos, acontece aquele momento lá da aversão, né? Que é o xenofobismo aos estrangeiros. E nisso, os conflitos acontecem. No acontecer, vira informação. E no virar informação, a gente então vai analisando, refletindo e vendo até que ponto, né, que é possível, então, aí, o poder influenciar num território, no local, no país, e isso reflete no mundo. É o que a gente agora está buscando. Nosso material didático está chegando muito lento, né? Nós havíamos até preparado aqui um vídeo. Esse vídeo também já estou aguardando ele. Tanto que nessa página que a gente está conseguindo visualizar, na página 27, enquanto os outros vão abrindo, nos chama a atenção, então, desse resumo aí, né, que nós já havíamos mencionado em aulas anteriores. Deixa eu ver se a página que eu estou buscando está para chegar. Não. Enquanto eu vou aguardando
o material chegar. Então vamos aqui ao nosso primeiro assunto. É, vocês estão ouvindo aí algum barulho de fundo aí que está pertinente aí? Que está deixando o meu áudio um pouco sem nitidez aí ao ouvir? Tá tudo tranquilo, pessoal? Tá Não, dando pra tranquilo. ouvir um barulhinho, mas não tá atrapalhando, não. Eu não tô Aqui tem ouvindo, uma não. obra aqui, tem uma obra aqui do lado aqui que é uma maquininha aqui funcionando a todo vapor. Agora deu uma parada. Mas se incomodar, vocês me falam que eu fecho tudo aqui, tá? Por enquanto eu estou com a porta aberta. Deixa eu ver aqui que página que é essa. É justamente esse material que nós estamos procurando, aguardando chegar aqui. Ok, chegou. Então vamos lá. Conflito na Europa. Primeiro assunto são os conflitos no Cáucaso e no leste europeu. E tudo começa com uma questão, todo conflito. Por esse lado aqui, gente. Então vamos lá. E esse conceito de etnia é muito importante para entender o porquê ocorreram esses conflitos. Guerras étnicas são conflitos que opõem povos ou etnias diferentes na disputa pelo controle de poder dentro de um país ou de uma região. Mas também eles podem ser separatistas, que é quando uma minoria étnica se opõe a um governo para ter a independência do seu território. Bem, na década de 1990, já quase no fim da Guerra Fria, que foi uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética, ocorreu a desintegração da União Soviética, ou seja, o território soviético foi dividido em vários países. Em alguns desses países foram organizados novos movimentos separatistas. A princípio, pode parecer que os movimentos separatistas estão na contramão da história, né? Já que a tendência do mundo globalizado é de crescente integração. Porém, esta é uma contradição real, já que diversos povos reforçaram suas identidades étnicas, não se alinhando com a tendência global uniformizante. Então, a luta aqui é pela autonomia nacional. Vamos ver como é que ficou a divisão territorial. Vamos ver aqui neste mapa. Com a fragmentação que vemos no mapa, houve um rearranjo territorial e cada novo Estado independente pôde decidir se tentaria ou não a sua adesão à União Europeia. Bem, a União Soviética ela era um dos principais exemplos de países multiétnicos. No início dos anos 90, antes da sua dissolução, ela chegou a possuir a terceira maior população do planeta, composta por mais de 140 etnias. Mas aí, com a sua fragmentação em 1991, cada uma das 15 antigas repúblicas se transformou em um novo país, como podemos ver aí no mapa. Veja que, em geral, a etnia majoritária em cada um deles não quer dizer país dos cazaques. Eslovênia é o país dos eslovenos. É nesse território onde está situada a região do Cáucaso, uma região montanhosa, de muita diversidade étnica e religiosa, localizada entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Não reconhecendo o movimento separatista que buscava a divisão de parte do seu território e ainda atacou militarmente os separatistas chechenos. Desde então, esse conflito está em estado latente devido à assinatura de um tratado de paz. Porém, os guerrilheiros chechenos vêm cometendo atentados terroristas contra alvos russos. Há também diversos movimentos separatistas na Geórgia, Armênia e no Azerbaijão. Então, estude mais sobre isso nos
Gente, vocês conseguiram ver até que parte do vídeo? Ah, velho, eu não sei dizer muito bem que tava travando muito o vídeo. O meu também tava. Eu Então acho que deve estar acabou. puxando muito força. Eu acho que eu Sim. consegui ver até o Cáucaso. Acho que foi isso. Aí É, depois mostrou travou. ali no vídeo, mostrou um mapa que tava com Cáucaso, tinha Rússia ali marcado no mapa, tinha várias outras coisas no mapa também. Eu acho que quando ele voltar, ele vai repetir pra gente. Sim. E passou mais ou menos assim o Cáucaso, travado. Aí depois, quando destravou pra mim, já tava em outra coisa. Que eu acho que nem Uhum. terminou. Já tava em outro assunto, já Tava em outra tava. coisa. Já tinha mudado. Uhum. Aí depois vai ter País Basco e a Catalunha. Depois, movimento separatista da Irlanda do Norte e da Escócia. E deixa eu ver Aí mais o que nós mais chegamos tem. nos conceitos da África. Isso. Então, essa aula aqui vai ser mais sobre os conflitos na Europa. Na próxima já deve ser da África. Quer falar da Primavera Árabe, fala. É, parecido com o que a gente tá estudando em história. É, entendeu? História tá passando já tudo. Porém, geografia vai passar os lugares. É, ó, Apartheid. Aí depois vai a O tráfico de América. Deve ser pessoas. uma dentro de cada aula. Ou Sim, um continente por aula. deve ser mesmo. Que é o conflito na América. O da América é menor. Aí depois tem atividade e acaba. E aí, pessoal? Começamos cedo hoje, hein? Sem É, comentários, hein? Nossa, que é isso? Vamos voltar tudo de novo. Aqui vocês assistiram até onde do vídeo? então, você caiu só quando tava em outra parte. Só que pra mim, quando tava no falando do Cáucaso, já travou. Aí depois destravou quando tava em outro assunto. Então, pra mim, foi no Cáucaso. É, pra mim o vídeo tava travando muito, então acabou que, mesmo tentando ver, a única parte que eu lembro foi o mapa que tava com Cáucaso, tava marcado os lugares e tal. Foi isso mesmo. Vamos voltar novamente, então. Vamos voltar, né? Então, vamos lá, então. Vamos começar do zero novamente. A gente dá sequência aqui. Nós estudamos em aulas anteriores o conceito de etnia, lembram? Pois bem, e esse conceito de etnia é muito importante para entender o porquê ocorreram esses conflitos. Guerras étnicas são conflitos que opõem povos ou etnias diferentes na disputa pelo controle de poder dentro de um país ou de uma região. Mas também eles podem ser separatistas, que é quando uma minoria étnica se opõe a um governo para ter a independência do seu território. Até essa parte que está sendo exibida aí, vocês já haviam visto? Não. É, para mim, foi igual eu falei, foi até a parte do Cáucaso. Então, mostrou separatistas, mostrou essas coisas. Mostrou a divisão da União Soviética, e de resto eu não vi. Pra mim também.
Oi, pessoal. Opa. Oi, pessoal. Oi, Novamente. Oi, estão Oi. me ouvindo novamente? sim. Meu Deus, Sim. hein? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos voltar tudo de novo. Vamos lá. Muita paciência nessa hora. Vamos dar sequência aqui. Estão todos aí visualizando a tela? Mapinha? Sim. Sim, dá pra ver. Acho que foi bem na parte que a gente parou mesmo. Ô, Luiz. Oi. Vamos continuar falando então aqui, ó. A última coisa que a gente viu que tem no livro é o conflito na América, não é? Que o resto Sim. agora, depois disso, é só atividade. Será que vai, Uhum. tipo, será que vai ter outros no livro 4? Acho que não, porque, tipo assim, na É, porque página já, 40. que já, Calma, deixa eu ver. Tem gráfico. Aí, ó, página 34. Tem um gráfico ali que mostra os conflitos que tem. Aí não tem é, mais região. pior que é Tem verdade. É na América, África, na Europa, Europa e na África, Oriente América. Médio e Ásia. Aí a gente já viu Sim. esse. Ah, não, a gente já viu e vai ver o resto, né? Então É, acho que não então, tem. agora, a gente viu na Ásia já, aí agora a gente vai ver da Europa, a gente já viu da África, aí vai faltar da América. Acho que a gente já viu? Vai, vou olhar aqui certinho. Acho que a gente viu foi Ah, o a gente não viu Oriente da África Médio, ainda não não. foi? É isso Não, aí calma. mesmo. A gente viu, Ásia, Oriente Médio, por ali, né? A gente viu Sim. mais Aí a parte falta. da Ásia. Aí depois é aquele da África. É, Aí mostra a passagem, essas coisas. que mostra, tipo, como que os seus fluxos migratórios, a primavera árabe, tráfico de pessoa. Sim. Então, mostram tudo bem os conflitos que aconteceram no mundo e que deve estar Uhum. acontecendo até hoje. Ah, aí fica mostrando a disputa por cordeiro, essas coisas. Aí as atividades depois, acho que mescla Deve ser tudo. Ó, tudo. tem Então, a gente. pauta obrigatória da 57 é da África, parece. África ou da América. Já o resto trabalha complementar, junta tudo. Uhum. Tem um E negócio tá de Trump lá escrito. na última parte. Tem? Show. Tem. Olha mesmo, uma imagem, uma pintura, né? É, mais ou menos, nem eu sei direito como que tá. É, parece que é uma É pintura, tipo, tipo, ele tocando um muro, falando que vai construir ele. não sei se é uma pintura, parece ter uma imagem projetada assim, sabe? Parece um telão. Olha lá as pessoas passando na frente. Sim, eu acho que é uma pintura que é uma parede, tá ligado? Ah, eu acho que teria pelo menos uma falha, não é possível não.
Eu acho que é Ah, um. se deve ter, você não tá vendo. É, pode ser também, né? Sei lá. Ah, pode ser. Hum, É, eu acho que não tem mais o que comentar. O livro, daqui a pouco já termina. então, O Wander já deve sim, estar a gente não voltando. pode tentar avançar muito sem professor, porque vai ter coisa que a gente não vai entender, a gente vai só ficar desentendido do assunto. É, aí Não tem talvez vai como, por um e se a gente caminho que não tem recuar, nada a ver. e se a gente recuar em outros assuntos, não, eu acho que não vai fazer muito sentido. É, eu vou fechar o microfone de novo. Acho que o Wander já está voltando. É, verdade. Pessoal, pessoal, Oi. nossa senhora. E agora, o que vocês conversaram aí? Qual foi o tema? Que agora eu estou curioso para saber. A gente A gente Vocês conversou falou conversaram. sobre o restante do livro, tipo, o que, que a gente vai ver mais no futuro, que vai ser os conflitos na África e na América, que a gente viu ali, o que a gente já viu também, que foi Ok. na Ásia e no Oriente Médio, eu não lembro muito bem. É, e a gente ficou falando sobre os títulos, sobre Ok. as Eu, coisas principais dessas páginas. imagem, coisa assim.
outra sala. Ah, acho que voltei. Voltei? Tá. Então eu vou desativar aqui, então, pra gente conversar. Fechar. Sair do chat, não sair do. Eu saí da chamada do WhatsApp e já voltei para cá. Ok, É, eu também. beleza. Eu vou ter que tomar uma postura aqui, mas deixa eu só voltar aqui. E o Wander, o Felipe, ele mandou ali que ele não está participando da aula, por causa que ele está tendo que dar o TG. Não entendi. Já foi avisando. Ele não está participando dela por qual motivo? Eu não entendi. Hã? Eu não entendi por que ele não está participando da aula. Parece que ele já avisou que, tipo, o Wi-Fi dele não tá pegando. Ah, Tipo, eu sim. acho que eles devem ter que mudar, não sei muito bem. Mas ele tá tendo que usar o 3G da mãe dele. Aí não tá abrindo nenhuma coisa. Eu acredito que está acontecendo um problema geral na cidade. Minha conexão já está apresentando problemas, né, algumas semanas, né? Mas eu vou tomar uma atitude. Eu acho que eu vou mudar de sinal, porque está ficando assim muito difícil de trabalhar, né? Do jeito que pelo sinal que eu recebo aqui, vou ter que mudar de operador então. E outra coisa, e as linhas telefônicas também não estão dando sinal. Está algum problema aí generalizado aí e que está afetando, né, de uma certa forma, nós que precisamos dessa conexão para trabalhar. É, bom, então o que eu vou fazer? Caso a conexão aí, a gente dá por encerrada a nossa aula. Estão me ouvindo? Só para confirmar. Tu, Sim. Gabriel, estão Por ouvindo? Tá. enquanto, beleza. Então, caso a minha conexão caia, aí a gente dá a aula por encerrado, mas eu já vou combinar com vocês o seguinte: foi postado é, aqui no mural, vamos ver se ele vai abrir. Vamos fazer hoje através de enquete ao vivo, né? Vendo os vídeos e tal. Então, se a minha conexão cair, é, é essa atividade que já foi postada. Vou abrir para que vocês possam ver. Até programei ela em letra maior, para que a gente, né, trabalhando passo a passo, com perguntas e respostas. Estão me visualizando? Estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo, não. Ok? Estão ouvindo? É. Sua Sim. voz travando um pouquinho pra mim, tanto que teve uma hora que você parou de falar. Eu estou perguntando porque estou preocupado mesmo se nós ainda estamos ainda conectados, tá? Então, voltando aqui. É, as perguntas são essas aqui, ó, tá? Então, caso a minha conexão caia, eu não vou voltar mais por hoje, tá bom? Qualquer coisa a gente volta a conversar no nosso grupo. Porque está oscilando muito e está ficando assim muito difícil a gente trabalhar dessa maneira. Então, é melhor então aproveitar essas atividades que já está no portal, que eu iria trabalhar com vocês hoje em forma de enquete, né? São aí 31 perguntas, tá? Estou passando rapidinho. Elas estão em letra maior porque a cada aparição de pergunta, uma resposta e assim seria na sequência, né? Então elas estão assim, já programadas para esse tipo de trabalho que eu iria fazer com vocês hoje. Se a nossa conexão se manter, tudo bem, já está tudo. Alô?
Eu acho que a internet dele deu oscilada. Caiu. A internet dele hoje tá oscilando muito. Pessoal, estão indo? Estão acompanhando? Sim, Tá. Sim. Tá vendo que realmente tá difícil, tá, pessoal? Tá oscilando demais. Tá percebendo? Vocês Uhum. entenderam o que eu falei antes da minha queda novamente? Da perda de conexão? Vocês entenderam? Eu só vi as 30 Eu só não perguntas. eu Então, também. então vamos lá, vamos falar rapidinho, então, acho que eu caia novamente a conexão aqui. Essas 31 perguntas, tá? Elas foram preparadas para trabalharmos hoje em forma de enquete, certo? Só que a conexão não É. está nos ajudando a manter. Então, como não vai ser possível trabalhar em forma de enquete, por isso que elas estão em letra maior, para, né, dar distanciamento e vocês responderem à medida que a gente fosse avançando, então estão em letra maior, mas ok. Aí o que é só fazer para mim? Vocês vão, então, responder no caderno, responder, não precisa copiar a pergunta, não. Ou, se quiser, também fica à vontade. Eu vou diminuir, tá, essas letras, vai ficar numa única folha e vou postar novamente. Aí, caso queira imprimir ou transferir para o caderno, fique à vontade. De todo jeito, o nosso trabalho vai ser o seguinte: eu vou encerrar nossa aula assim que eu acabar de dar o recado de agora, tá bom? Vocês então vão. Beleza. Ok? Me ouviram? Eu Me Talvez ouvi ouviram? o até rei agora. primeiro, eu não Não. escutei nada. Pois é. Então, Também não. tá. Vamos fazer o seguinte: eu vou passar deixa eu passar aqui pro grupo aqui, porque enquanto a conexão está aí, deixa eu passar aqui pro grupo aqui. Acho que talvez possam melhor. Estão me ouvindo? Normal agora? Sim. Tá, então eu vou voltar rapidamente. Não sei se vocês entenderam, mas eu vou voltar. Essas 31 perguntas que está lá na atividade é para responder no caderno. E aí, na próxima aula, com um novo sinal, a gente vai fazer essa enquete trabalhando isso que não foi possível trabalhar agora pela oscilação do sinal. Então, vocês vão abrir para mim o livro, aí na página 47. Qual que é o assunto que aparece? Dá uma olhadinha para mim, por favor. 47? 48, aliás. Qual que é o assunto que aparece? Conflitos na África. Isso, conflito na Conflitos na África. Eu vou enviar para vocês, no chat, o tema. Eu vou propor um novo trabalho, como foi feito da África, conflitos na Ásia. O conflitos na África vai ser semelhante ao trabalho do conflitos na Ásia. Essa apresentação, né, que vocês irão fazer para mim na próxima aula, e a gente vai complementando com vídeos e explicações. Com relação ao conflito na Europa, deixa como está combinado. Vocês apenas vão responder essas perguntas para mim. Na próxima aula a gente volta na enquete. E para adiantar, o conflitos na África o assunto, na página 49. A Primavera Árabe, na página 50. O tráfico de pessoas na Líbia, na página 51. Os conflitos no Sudão e no Sudão do Sul, na página 53. O apartheid na África do Sul. Os conflitos na Somália, na página 54. República Democrática do Congo, e na página 54, Nigéria. São assuntos que cada um vai receber num sorteio que eu vou fazer aqui via grupo, tá bom? E então, qual é a missão de vocês para a próxima aula? Responder essas 31 perguntas no caderno, lembra, está sendo avaliado, tá? E também já pegar a parte que cada um vai receber dos conflitos na África para uma rápida apresentação. Qual é o meu tema? Vou enviar no grupo para vocês.
tá bom? Porque a qualquer momento a gente pode perder conexão. Agora eu pergunto, entenderam tudo que agora está sendo, então, determinado a fazer, já que a nossa conexão está oscilando muito, a qualquer momento a gente pode voltar a estaca zero novamente? Entendi. Tá. Enquanto nós estamos conectados, gostaria, se fosse possível, vocês visualizarem o vídeo, que acredito que não foi possível ter todo visualizado pela nossa perda de conexão. O vídeo seria, então, esse aqui, ó. Vou dar uma pausa aqui. Seria o título: Conflitos Separatistas no Cáucaso. Gostaria que vocês procurassem esse vídeo, né, para assistir. O outro vídeo que estava preparado, na sequência dos nossos assuntos, né, a respeito de conflitos na Europa, iria falar justamente da questão que envolve nações com os conflitos aí na Chechênia, região do Cáucaso, tá? Questão aí do fim da União Soviética, um assunto vai puxando, né, o outro. Ok, já estamos conectados. E o próximo assunto seria, então, esse aqui, ó, conflitos étnicos e nacionalistas na Europa. Então, voltando, gostaria que assistissem os vídeos: conflitos separatistas no Cáucaso. O outro vídeo, Rússia, conflitos separatistas. E o outro, conflitos étnicos e nacionalistas na Europa. Esses 3 vídeos estavam programados aí. Até vou fazer o seguinte: não sei, parece que a conexão está se mantendo. Vamos tentar, vou apresentar o vídeo aqui. Se a conexão cair, a gente dá então por encerrado o nosso trabalho de hoje. Tá bom? Tá bom combinar assim? Ok. Ok. Então vamos lá então. Deixa eu ver se nós. Tá aí na tela para você do vídeo, conflitos separatistas no Cáucaso. Sim. Tá? Deixa eu ver aqui, ok. Gabriel mandou um ok aqui. Então vamos ver até onde a gente consegue. Quem sabe agora, né? Sejam muito bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Emerson. E hoje nós vamos abordar um novo conteúdo, ainda na linha dos conflitos étnicos, tá bom? Vamos estudar sobre os conflitos e o separatismo na região do Cáucaso. Bem, antes disso, nós precisamos revisar o que são conflitos étnicos, pois nós estudamos em aulas anteriores o conceito de etnia, lembram? Muito bem. E esse conceito de etnia é muito importante para entender o porquê ocorreram esses conflitos. Guerras étnicas são conflitos que opõem povos ou etnias diferentes na disputa pelo controle de poder dentro de um país ou de uma região. Mas também eles podem ser separatistas, que é quando uma minoria étnica se opõe ao governo para ter a independência do seu território. Bem, na década de 1990, já quase no fim da Guerra Fria, uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética, ocorreu a desintegração da União Soviética, ou seja, o território soviético foi dividido em vários países. Em alguns desses países foram organizados novos movimentos separatistas. A princípio, pode parecer que os movimentos separatistas estão na contramão da história, né? Já que a tendência do mundo globalizado é de crescente integração. Porém, esta é uma contradição real, já que diversos povos reforçaram suas identidades étnicas, não se alinhando com a tendência global uniformizante. Então, a luta aqui é pela autonomia nacional. Onde ficou a divisão territorial da ex-União Soviética? Vamos ver aqui neste mapa. Com a fragmentação que vemos no mapa, houve um rearranjo territorial e cada novo Estado independente pôde decidir se tentaria ou não a sua adesão à União Europeia. Bem, a União Soviética ela era um dos principais exemplos de países multiétnicos. No início dos anos 90, antes da sua dissolução, ela chegou a possuir a terceira maior população do planeta, composta por mais de 140 etnias.
Mas aí, com a sua fragmentação em 1991, cada uma das 15 antigas repúblicas se transformou em um novo país, como podemos ver aí no mapa. Veja que, em geral, a etnia majoritária em cada um deles dá um nome ao país. Por exemplo, Cazaquistão quer dizer país dos cazaques. Eslovênia é o país dos eslovenos. É nesse território onde está situada a região do Cáucaso, uma região montanhosa, de muita diversidade étnica e religiosa, localizada entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, entre a Europa e a Ásia. Veja aí no mapa. A importância da região caucasiana está relacionada com as grandes reservas de plataforma de petróleo, além de possuir inúmeros vales férteis para o plantio e o cultivo, oleodutos e também gasodutos. A Chechênia é uma república autônoma localizada no Cáucaso. Os chechenos são de religião muçulmana e os russos são cristãos ortodoxos. Então, a Guerra da Chechênia, que ocorreu em 1994 até 1996, ocorreu porque o governo russo tentou retomar o controle sobre o Cáucaso, não reconhecendo o movimento separatista que buscava a divisão de parte do seu território e ainda atacou militarmente os separatistas chechenos. Desde então, esse conflito está em estado latente devido à assinatura de um tratado de paz. Porém, os guerrilheiros chechenos vêm cometendo atentados terroristas contra alvos russos. Há também diversos movimentos separatistas na Geórgia, Armênia e no Azerbaijão. Então, estude mais sobre isso nas páginas 36, 37 e 38 do livro didático, tá bom? Conseguiram, então, visualizar, pessoal, esse vídeo aí, explicando essa parte que envolve, então, aí, essa questão russa, os interesses das etnias. Beleza. Continuando, então, a nossa conexão, vamos avançar mais um pouco, então. Vamos lá, então, nesse próximo vídeo aqui. E na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre conflitos separatistas na região da Rússia e nos seus países do entorno ali, principalmente numa região das mais tensas do planeta, que é a região do Cáucaso. O que é o Cáucaso? O Cáucaso é um dobramento moderno, um grupo aí de montanhas situadas ao sul da Rússia, onde a gente tem, nessas áreas de montanha, para o norte, o território viraram países independentes. Ou seja, o fim da União Soviética deu origem a movimentos nacionalistas que vão gerar a independência dessas 15 repúblicas, só que também vão estimular movimentos nacionalistas internos. Algumas dessas repúblicas, alguns lugares, vão ter movimentos de minorias que vão exigir, aproveitando a onda desse movimento de independência de países, que vão exigir a sua independência também. E esse movimento interno de países vai dar origem a alguns conflitos que são muito interessantes e importantes que a gente conheça aí pensando na nossa prova. O conflito mais famoso, talvez o principal aí, é o conflito que envolve uma região russa chamada Chechênia. A Chechênia é um território que está do lado russo. Vou colocar aqui para o lado russo. A Chechênia é um território formado por uma população de maioria muçulmana que está dentro do território russo, que é um território de maioria cristã ortodoxa. O que os chechenos desejam? Por se sentirem diferentes dentro dessa questão religiosa, aproveitando essa onda de movimentos nacionalistas, eles desejam criar um país deles, criar um território particular, ou seja, se separar da Rússia. Esse movimento, que já dura aí um bom tempo, faz com que o governo russo ataque duramente os rebeldes chechenos, que a Rússia gosta de chamar de terroristas. Esses grupos rebeldes que reivindicam a independência da Chechênia, muitos dos seus
a gente entender o seguinte: por que a Rússia ela não permite a independência desse território, que realmente é muito diferente do território russo? Por dois motivos. Primeiro, tem uma questão de soberania. Dentro da Rússia, eu tenho mais de 200 estados. Imagine se por um movimento nacionalista, consegue um movimento de independência. Essa questão de soberania é muito importante. Permitir é dar brecha para que outros movimentos sejam criados, segundo o governo russo. O segundo motivo é um motivo econômico. Boa parte da riqueza do petróleo da Rússia sai da região do Mar Cáspio. Do Mar Cáspio para a Rússia, os dutos de petróleo atravessam a região da Chechênia. Então, manter esse espaço da Chechênia economicamente é muito importante para garantir a circulação de um dos recursos mais importantes para a Rússia, que é o petróleo. Esse conflito da Chechênia, ele é um dos principais aqui dentro dos conflitos separatistas russos. Mas do lado da Chechênia eu tenho um outro território chamado Daguestão. Aqui, dentro da Rússia, lá para a fronteira com o Azerbaijão, a gente tem o espaço do Daguestão, que tem um conflito muito parecido. Rebeldes muçulmanos que querem a Rússia por se considerarem diferentes do território russo, que também são duramente reprimidos, assim como seus parceiros da Chechênia. Um outro conflito, e este que teve repercussões mais recentes, a partir de 2008, principalmente, é o que envolve a Ossétia do Sul. A Ossétia do Sul é um estado localizado na Geórgia, e, como o nome diz, é dividido entre a parte sul e a parte norte, que está dentro da Rússia. O que acontece na Ossétia do Sul é um pensamento um pouco contrário da ideia da Chechênia. Na Chechênia eu tenho grupos muçulmanos que querem se separar da Rússia cristã ortodoxa. A Ossétia do Sul é formada por grupos, os ossetas formam um grupo étnico russificado, ou seja, eles têm uma aproximação muito grande com o território russo. Com a divisão da Geórgia entre Rússia e da União Soviética, eles se sentiram isolados e dizem que são reprimidos pelo governo georgiano, um governo muçulmano. Então, o que acontece aqui é a luta dos ossetas para se separar da separar da Geórgia. Só que os ossetas não querem um território independente, eles querem a anexação com a Ossétia do Norte, ou seja, a anexação com a Rússia. Por trás de toda essa discussão existe a questão religiosa, como a gente pode perceber nas características dos três conflitos. Só que a gente não pode esquecer também que por trás da gente também tem uma discussão de soberania e uma questão econômica, de posse do território e de seus recursos. Beleza, pessoal? Até a próxima. E aí? Estamos todos aí acompanhando na sala? Estão acompanhando? Sim. Sim. Doutor? Estão acompanhando, pessoal? Sim. Ok. Então, vamos lá, então. Na sequência, aproveitando a conexão, né, que está nos mantendo, então vamos fechar, então, com essa ideia aqui, dando uma explicação melhor de todo esse jogo de interesse que envolve as duas questões, Estado e nação. É importante que você compreenda a diferença existente entre Estado e nação. Estado podemos definir como uma unidade política sobre um território. Ou seja, entenda uma área que tem fronteiras bem determinadas onde o Estado exerce a sua soberania, enquanto que nação corresponde ao povo que tem uma identidade, que tem laços históricos e cultural. Dentro de um mesmo Estado pode existir diferentes nações, nações com identidades diferentes, idiomas, até mesmo língua diferente. E esse caso é muito frequente na Europa. Vou te apresentar aqui o Reino Unido. Uma olhadinha aqui em um país chamado Reino Unido. E é importante que você compreenda que o nome oficial desse país não é Inglaterra. O nome oficial é Reino Unido da Grã-Bretanha, Irlanda do Norte. Grã-Bretanha é essa linha maior e possui 3 áreas administrativas: País de Gales, Inglaterra e Escócia. E aqui temos a Irlanda do Norte. Portanto, o Reino Unido é um país formado por essas 4 áreas.
Então, esse é o Estado chamado Reino Unido. O Eire é um país independente, também conhecido como Irlanda. Não tem relação direta ou relação administrativa com o Reino Unido. É um chamado Reino Unido. A Irlanda do Norte é uma área que teve durante muito tempo muitos problemas e tensões. O primeiro conflito dentro desse país chamado Reino Unido, a Irlanda do Norte, é um país que teve durante muito tempo problemas, as tensões. Observe, possui essa outra denominação chamada de Ulster. Você possui uma minoria católica, cerca de 42% da população, e cerca de 58% da população é protestante. Mas que protestantes são esses? São protestantes anglicanos. Os anglicanos são conhecidos como católicos aqui na América do Sul e no continente americano em si. Importante destacar que os católicos são os que possuem, de fato, origem irlandesa. São descendentes diretos de habitantes que, há séculos atrás, ocupam a ilha da Irlanda. Enquanto os protestantes são de origem britânica, de origem inglesa ou escocesa. Pois bem, os católicos, eles, anos atrás, criaram o IRA. IRA significa Exército Republicano Irlandês. Esse movimento realizou durante muito tempo ataques e atentados terroristas contra o Reino Unido, né, buscando a independência da Irlanda do Norte, tentando se desvencilhar, tentando se afastar da sua administração, da sua relação com o Reino Unido, tentando ainda anexar a parte do Eire, a parte sul da ilha, em uma única nação. É importante destacar que em 1998 ocorreu um acordo de paz e hoje o IRA não pratica mais atentados terroristas e se trata basicamente de um grupo político ou de um partido político dentro do parlamento, dentro do cenário político do Reino Unido. Na Espanha, vemos uma situação bastante parecida com a situação da Irlanda. Este desenho aí, o cantinho aí, a parte superior, encontra-se o País Basco, o povo basco, um povo que possui língua própria e uma cultura própria. E durante muitos anos foram reprimidos durante a ditadura espanhola de um homem chamado Francisco Franco. Essa ditadura reprimindo o povo basco levou o povo basco a criar um grupo chamado ETA, que significa, na portuguesa, Pátria Basca e Liberdade. E esse movimento também realizou uma série de atentados terroristas na procura de tornar essa região um Estado independente. Vale ainda lembrar que parte do território basco está também no território francês. Outra região que possui ideias separatistas é da Catalunha, onde você encontra um povo com características culturais muito particulares. Podemos destacar a cidade de Barcelona, na Catalunha, que ficou mundialmente conhecida pela existência do clube com o mesmo nome, Barcelona. Eles fazem uma conta, segundo eles, 15% da população nacional, com 15% da população nacional, eles geram 20% do PIB. Esse grupo alega que boa parte dessa receita é distribuída por todo o território espanhol, não sendo diretamente beneficiados por esta arrecadação, por esse montante de 20% do PIB. Sendo esse um dos motivos que alimenta. E ainda para finalizar, eu gostaria de destacar a Bélgica, um país também dividido. A região norte da Bélgica é uma região conhecida como Flandres. É uma área em que você encontra uma população com traços culturais flamenca.
uma população que possui uma identidade cultural muito parecida com a Holanda, com a cultura holandesa. E na parte sul encontra-se a região da Valônia, onde a população tem traços cultural e descendência da população francesa. A região dos Flandres é uma região bastante rica, o que faz com que a região norte sinta a necessidade de se separar do sul mais pobre. No entanto, o sul também possui desejo de separação do norte em relação ao sul e do sul em relação ao norte. Bom, pessoal, estão nos acompanhando? Acompanharam? Sim. Ok. Esse fundo aí, né? Fez parte da gravação, tá? Não sou eu que estava ouvindo nada aqui, não. Até pensei assim, né? Achar que eu estou ouvindo, acompanhando alguma coisa junto ao vídeo, mas vocês perceberam que, né, o vídeo foi gravado com alguém assistindo alguma coisa aí. Então, só estou mais fazendo com vocês essa observação. Bom, então, a nossa conexão se manteve. Vamos tentar chegar até o final, então. O meu propósito, então, pessoal, para vocês que estão acompanhando aí, né? Amanda, Arthur, Gabriel, Luiz Eduardo, Luiz Fernando, o Felipe, uma questão de conexão, né? E quem mais está faltando na nossa aula? Cauene também. Parece que ela estava com um compromisso para hoje também, não é isso? Você sabe me informar a respeito disso? Tá, ok. viajando. Então, vocês então que estão acompanhando, e nós tivemos um probleminha de conexão no início, e agora nós estamos nos mantendo. Esses vídeos, né, que foram exibidos para vocês, está aí na nossa live, e que vocês poderão rever no momento que quiser, quando acessar o canal do colégio. Vocês vão ver então que todos esses vídeos eles foram então nos mostrando o tempo todo uma questão de sentimento nacionalista, né? Ou seja, eu estou num território onde a minha cultura não tem nada a ver com esse país ou estado do qual eu me encontro, e pelo fato, né, da minha cultura ser diferente, nós somos vistos diferentes ou somos diferentes perante ao restante da nação. Então, tá aí as reivindicações, né, de independência. E essas reivindicações jamais serão aceitadas, daí os conflitos, pelo que vocês perceberam, né, através aí das informações dos vídeos, né? Sempre tem aí um recurso natural ali importante para o país, ou uma passagem de recurso via tubulação de um local ao outro. Vocês perceberam a complexidade dessas nações tornarem-se independentes dentro de um território onde há um domínio econômico e político muito maior do que a questão social. Vocês perceberam isso? E aí? Sim. Tá ok. E nesse sim, embora já havia pedido a vocês, né, a transferir para o caderno as respostas, vamos aproveitar que o nosso tempo está tranquilo ainda, e a conexão está firme. Vamos lá então aí nessa enquete que estava programada. Não vai dar tempo de fazer toda ela, tá? Mas continua ainda a ideia da transferência das respostas para o caderno, tá bom? Então vamos lá. Qualquer um pode me responder, localizando aí na página 44, conflitos na Europa. A primeira enquete seria essa, né? Como são marcados os conflitos internos atualmente na Europa? Lá na página 44, no primeiro parágrafo, menciona para nós aí tudo isso que nós já vimos aí nessa aula de hoje.
A Europa passa atualmente por uma série de conflitos internos marcados por movimentos separatistas, atentados terroristas, crises de imigração e refugiados, etc. Ok. Então, Luiz Fernando, né? Então, Isso. vocês perceberam, é, primeiro, o que marca os movimentos separatistas? É o interesse aí, como a gente já havia mencionado. Em função disso aí, como os interesses não acontecem pelaquela minoria, acabam aparecendo aí aquele grupo, né, interessado em fazer a sua parte, que é o terrorismo, né? Então, os atentados, né? E aí continua, então, né? Que ele entra e sai, né? De pessoas de um território para outro e vice-versa. Então, é uma situação em que entende-se que não vai cessar, vai ser assim, né? Por muito tempo, em função dessa questão simples aí, né? Poder. Na enquete 2, aí já pode até ir marcando aí no material de vocês para facilitando, né? A enquete 2 seria o seguinte: de quais lugares chegam os milhares de refugiados da Europa? Na sequência, aí, nós temos aí, são eles. De quais lugares, pessoal? A chegada de milhares de refugiados dos conflitos no norte da África e no Oriente Médio, em especial na Síria, tem estabelecido uma crise migratória na região, o que tem Ok, levado os governos a realizar debates sobre como lidar com o ok, ingresso Luiz. dessas milhares de pessoas em seu território. Sim, então norte da África, é aquilo que eu falei com vocês, né? Próximo aí ao Oriente Médio, do próprio Oriente Médio, e a Síria, né? Que está ali, né, naquela região do Oriente Médio ali, entre o Líbano, Israel, a Arábia Saudita, foi o que nós vimos na aula anterior. Tá? E puxando aí essa problemática toda, olha aí, pessoal, como os governos estão tentando minimizar a crise migratória na região, porque acabar não consegue, né? Ou então, eu estou usando uma palavrinha assim suave, né? Minimizar. O que esses governos estão fazendo aí nesse finalzinho do último parágrafo aí? Do primeiro parágrafo, aliás. Levado os governos a realizar debates sobre como lidar com o ingresso dessas milhares de pessoas em seu território. Vocês estão percebendo qual é o papel do governo, além de receber esse pessoal circulante, né? Sabe lá quais são aí os problemas que eles trazem, seja social, econômico, questão até mesmo de saúde, de preparação profissional. Então, isso é um transtorno, né? Esse circular de migrantes aí nessa condição de refugiados, mas em busca de uma qualidade de vida. Qualidade de vida essa que, por mais que tentem encontrar, aí vão deparar com aqueles que são contra a chegada desses também nessa região, que é a aversão aí ao estrangeiro, né, que é o xenofobismo, que é o que muito marca a Europa. E dentro dessa questão, aí vemos aí a próxima enquete, né? O que vem enfrentando os europeus desde o início do século XXI, juntamente com a chegada dos milhares de refugiados. Pessoal, é no segundo parágrafo. Ao mesmo tempo, desde o início do século XXI, os países europeus vêm enfrentando sucessivas crises econômicas e políticas, com a redução de investimentos em políticas sociais e o aumento das taxas de desemprego, especialmente entre os jovens. Ok, Luiz. Então, olha para vocês verem aí, né, a questão, né? Crise econômica e política e redução, né, nos investimentos, principalmente naquilo que vai de interesse à população ali existente. Se para gerar toda essa necessidade de dar atenção ao lado social, daqueles que eles já são da localidade, e, e muitas das vezes há muitos problemas relacionados aí a não conseguir em função do desemprego e outras situações que envolvem, né, a população de qualquer lugar, ainda chegam outros para somar e aumentar mais ainda a questão aí da questão social aí, que envolve, né, todo esse conjunto aí dos que já estão e dos que estão chegando.
força de trabalho jovem, e que não conseguem ingressar nesse mercado de trabalho porque não tem oportunidade a ser oferecido naquele momento. Então, esses jovens, então, acabam indo para um outro lado que não contribui e desorganiza mais ainda a sociedade, principalmente a questão da marginalidade. Então, há um desequilíbrio, assim, generalizado mesmo. Daí, então, os conflitos e todo esse conjunto de situações que nós estamos vivenciando, né, quando o tema é conflitos. Na enquete 5, vamos ver aqui. Quais são as consequências em maior parte dos países? E aí a gente finaliza aí com toda essa situação aí. Nas últimas vezes aí. Tem aumentado a instabilidade entre a população local e os imigrantes, com a ascensão de movimentos xenofóbicos e de partidos de extrema-direita. Pois é. E diante dessa resposta, Luiz Fernando, ou quem ainda estiver conosco, Amanda, Arthur, Gabriel e Luiz Eduardo, vocês gostariam de fazer algum comentário com essa resposta aí, ó? Aumentando a instabilidade entre a população local e os imigrantes, com a ascensão de movimentos xenófobos e de partidos de extrema-direita. Vocês gostariam de comentar alguma coisa relacionada a isso até então, do que já foi visto? Luiz Eduardo não tem comentários. Tá. Bom, então vamos dando sequência aí. Agora entrando aí na questão do conflito do Cáucaso, né? E o tema, né? Os conflitos no Cáucaso e no leste europeu. Vocês já perceberam, então, que o Cáucaso é uma parte montanhosa, né? É onde países aí fazem divisa com a Rússia, que é o maior país aí da. E a primeira pergunta, então, para começarmos, né? Meu vídeo mostrou qual é a localização do Cáucaso, de acordo com o texto. O que vocês podem me responder? Rapidinho, estou procurando aqui. Na página 44, os conflitos no Cáucaso e no leste europeu, aí começa o Cáucaso, é uma região montanhosa. O Cáucaso é uma região montanhosa situada no leste do continente europeu, entre o Mar Cáspio e o Mar Negro. E é considerada, pode até ler, tem mais coisas importantes. E considerada estratégica em razão da transição entre a Ásia e a Europa. Historicamente, tem ocorrido, pode completar, Luiz. Historicamente, tem ocorrido nessa região diversos conflitos, como a luta da região da Chechênia por sua independência em relação à Rússia. Tá. De acordo aí com os vídeos, o que passa da Rússia para a Europa no território aí da Chechênia? Lembram o que passa lá? E aí, vocês recordam do que se passa lá? De forma bem terrestre? Petróleo, né? Esqueceram, pessoal? O petróleo, né? Verdade. Legal. Isso aí, o petróleo, né? Que passa nesses territórios e jamais, né? Esses que estão aí nessa região vão conseguir, então, se separar. Porque há uma riqueza grandiosa passando num território onde há um grupo querendo se separar, não pela questão da riqueza que ele passa por eles, mas a questão da cultura, né, da sua nacionalidade. Puxando mais um pouquinho, vamos lá. Quando iniciou a crise entre a Chechênia e a Rússia, aí vem a questão econômica, né? Até histórica também, né? O que vocês acham aí? Já no segundo parágrafo, aliás, é isso mesmo. Segundo parágrafo 44. A crise entre a Chechênia e a Rússia teve início no século XVIII, no período czarista, quando os chechenos, adeptos do islamismo, foram anexados pela Rússia, país cuja religião predominante é o cristianismo ortodoxo. Tá certo. Até aí, eu acho. Ok. Então, vocês estão percebendo, né, que nós estamos aí vendo uma questão envolvendo religiosidade, né? E por envolver essa religiosidade,
daquela época, né, como o próprio texto fala, né, os tchetchenos são adeptos do islamismo e foram anexados pela Rússia, seguidor do cristianismo. Daí, gente, assim, por que a Rússia ocupou a Chechênia? Já na sequência aí. Ah, a ocupação da Chechênia pela Rússia, assim como pela União Soviética, foi movida por interesses políticos e econômicos, pois esta é uma região localizada estrategicamente próxima ao Oriente Médio e à Europa, além de possuir grandes reservas de petróleo e gás. Foi o que a gente falou antes. Exatamente. Então, né, ó, a Rússia jamais, né, iria liberar uma região onde tem como Oriente Médio, do Oriente Médio para a Europa, a passagem, né, de grandes reservas e de riqueza, principalmente do petróleo, né, que é uma fonte de energia assim, indispensável para a economia de qualquer país hoje no planeta. E para quase finalizarmos, vamos lá, 9. Quando que o conflito na região da Chechênia, ou Chechênia, intensificou, ou seja, acirrou? Ahn, Com o fim de quem? Da União Soviética? Com o fim da União Soviética em 1991, acirrou-se o conflito na região. A Chechênia declarou sua independência da Rússia e, por sua vez, não reconheceu tal declaração e passou a intervir militarmente na região. Ok, então foi essa resposta final, né, que o Luiz Fernando nos passou, que é justamente isso. A Rússia não reconheceu a declaração de independência da Chechênia. Qual foi a ação da Rússia com a declaração de independência dos chechenos? Foi como você falou, né? Passou a intervir militarmente na região. Nesse passar a intervir, toda ação tem uma reação. É química? Pessoal, né? Então vamos lá. Qual foi a Aham. reação dos chechenos em contrapartida à intervenção militar dos russos na região? Na sequência aí. Em contrapartida, os chechenos passaram a cometer atentados terroristas, como o massacre de Beslan em 2004, em que terroristas chechenos invadiram uma escola, fizeram reféns e assassinaram mais de 300 crianças na cidade russa de Beslan. Ok. Então, além dessas questões aí, né, terroristas, vão envolver outras localidades como Geórgia, Azerbaijão e Ucrânia. E nós vamos combinar. Graças a Deus, conseguimos, né, chegar até o final da nossa aula sem perder conexão. É, mas, caso nós perdêssemos até então, já estava definido. Então, só para. Nós vamos encerrar por aqui, porque nós já estamos já sobre o nosso horário. É, eu vou, então, reafirmar, né, aquilo que eu havia combinado com vocês, é, que é para vocês, então, transferirem, né, para o caderno de geografia as respostas dessa enquete que nós conseguimos ok, pessoal? Voltamos rapidinho? Ok, Voltando. pessoal? Tá, vamos finalizar aqui, porque nós não perdemos mais a conexão. Conseguimos chegar até o final, perdemos um pouquinho, voltamos. Então, é isso. Então, nos grupos, eu vou então enviar para vocês o tema que cada um vai trabalhar, né, resumidamente, na próxima aula sobre os conflitos da África. Ok? Então, agradeço a vocês pela atenção, pela participação, pela compreensão, pela paciência, né? E vamos tentar melhorar isso para a próxima aula, essa conexão que está deixando a desejar. Então, e assim a gente continua conversando no grupo. Obrigado, uma boa próxima aula e fiquem com Deus. Até a próxima. Qualquer dúvida, me
Amanda, você ainda está aí na sala? Ok. Bom, pessoal, devido então aí à nossa oscilação de sinal, de conexão, tivemos então aí algumas interrupções entre quedas e voltas, e assim a gente foi administrando a nossa aula até o momento. Os alunos então já entenderam, né, qual é a missão com relação aí às atividades que foram propostas, tá bom? E também ficou decidido, né? Qualquer dúvida é só fazer contato pelo nosso grupo do WhatsApp. Então, obrigado, alunos, pela atenção, pela paciência, pela compreensão, pela participação. Juntos somos fortes e conseguimos, então, vencer toda essa dificuldade, e o sucesso está com certeza